sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial 35 anos de SUS. No último episódio, conversamos sobre a Lei 8.080, que estruturou a organização e funcionamento do SUS. Hoje, vamos falar da Lei Complementar, a Lei 8.142, também de 1990, que trouxe dois pontos fundamentais, o financiamento e a participação social. Para essa conversa, receberemos novamente a professora Letícia Menezes. Bem-vinda, professora Letícia. Oi, prazer estar aqui. Então, essa lei 8.142, ela é uma lei que vem para complementar o texto da 8080, digamos assim, ainda que ela foi conformada como uma lei própria, né? Para explicar a participação popular e para tratar do financiamento. Falando primeiro do financiamento, que é menor, o financiamento não havia nenhuma garantia de recursos para o SUS até a década de 90. Lembra de novo que eu falei lá no outro episódio, né, que a gente estava nessa decisão, aliás, no primeiro episódio de história, que a gente estava nessa decisão de continuaremos com INAMPS ou não, né, o dinheiro vai vir da Previdência ou não, vai ter um dinheiro de arrecadação própria. Então tinha uma série de definições com relação ao financiamento que ainda eram definições a serem debatidas, complexas e, infelizmente, não asseguradas ainda por parte dos deputados e dos políticos em geral. Por causa disso, a Lei 8.142 traz uma coisa que é muito importante e funciona até hoje, que é os fundos de saúde. Os fundos de saúde, então, são esse conjunto de contas bancárias para somente circular dinheiro SUS, ou dinheiro da área da saúde pública. Então, ele tem nas três esferas de governo, o Fundo Nacional de Saúde, o Fundo Estadual, os fundos estaduais de saúde e os fundos municipais de saúde, que nada mais são do que o local onde tem que se retirar o dinheiro que tem da arrecadação ou de onde for e colocar nessa conta, para a partir dessa conta pagar assistência e etc. dentro do SUS. Ou ainda, se o governo federal for fazer transferências de recursos, por exemplo, para pagar atenção primária nos municípios ou coisa assim, ele faz depositando o dinheiro na conta desse Fundo Nacional de Saúde e transferindo para os fundos municipais, então. Então, em resumo, os fundos se tornou essa maneira de controlar e trazer transparência aos recursos financeiros do SUS, tá? Buenas. E a garantia do financiamento não veio, mas isso vai ser para um próximo podcast, que vai começar a vir só lá nos anos 2000, a partir da Emenda Constitucional 29. Mas o outro ponto, e diria o mais importante, então, tanto que essa lei é conhecida como a Lei do Controle Social, é esse esclarecimento de como é que essa pactuação, ou seja, colocar em lei como vai acontecer, ou como passou a acontecer, a participação popular no SUS. Então, ela passou a acontecer a partir de duas instâncias de participação popular, os conselhos de saúde e as conferências. Tanto os conselhos quanto as conferências devem acontecer nas três esferas de governo, então tem que ter Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Nacional de Saúde, tanto quanto tem que haver conferências municipais de saúde, conferências estaduais de saúde e Conferência Nacional de Saúde. O que eles têm de semelhante? Tanto os conselhos quanto as conferências, a exemplo da 8ª Conferência Nacional de Saúde, passaram a ter, então, como regulamentação, serem paritários. Ou seja, 50% dos membros devem ser usuários e 50% dos membros trabalhadores e gestores. Isso acontece tanto na organização dos conselhos, que são votados a cada período, né? E que, então, se consolidam como aquela participação para votar as políticas, etc., quanto nas conferências de saúde, quanto para opinar sobre como está acontecendo o sistema e trazer propostas, então, para essas conferências de como o sistema deve melhorar. Ambos são paritários, então, mas o que diferencia muito um do outro? Que os conselhos de saúde são deliberativos, ou seja, eles têm poder de decidir, né, de votar, de negar e de aceitar o que acontece nas políticas de saúde, então, da sua esfera, então, dos municípios, ou do Estado, ou da União. E em sendo deliberativo, tem uma série de coisas que são submetidas a eles, como, por exemplo, quando entra uma gestão, tem que apresentar para esse conselho o plano municipal de saúde, ou seja, no município, né? O que esse governo vai fazer nos seus 3 últimos anos e no próximo ano seguinte vigorando, né?
e também, assim como o estadual, o Plano Estadual de Saúde, assim como a União, Plano Nacional de Saúde. E também uma série de políticas de adesão, por exemplo, a RUI, a Rede de Urgência e Emergência, né? Então, se o município quer propor como que ele quer aderir à RUI e quer estruturar a sua rede de urgência e emergência assim assado, tem que haver aprovação do Conselho, então, para esse tipo de situação, então de aceite, de implantação de política e assim vai. Então isso é o poder deliberativo dos conselhos de saúde. Já as conferências, elas são consultivas. Elas acontecem periodicamente a cada 4 anos nas 3 esferas de governo, e a cada 2 anos no nível municipal, né? Em nível municipal, que é a Conferência Municipal de Saúde. Então, a cada 4 anos a gente tem uma reunião, então, ou seja, uma conferência, em que participam paritariamente usuários, trabalhadores e gestores, e nelas são debatidos os principais problemas da população com relação ao SUS e trazem propostas de como eles podem melhorar. Essas propostas são submetidas a uma plenária final, trabalham em pequenos grupos, depois submetida a uma plenária final, que vota, então, quais são as propostas que vão ficar no relatório final. Esse relatório final é publicado nas páginas dos Conselhos Municipais de Saúde, nos Conselhos Estaduais de Saúde, no Nacional, tanto que vocês podem consultar todos os relatórios das Conferências Nacionais de Saúde desde 1900 e... vou me perder agora, mas desde a década de 60, por ali, eu acredito, me esqueci da primeira, até mesmo, não, 30 e poucos já tinham, até mesmo a nossa última conferência, então, de saúde, todos no site do Conselho Nacional de Saúde, então tem relatório por relatório, e é legal até para a gente, quando olha esses relatórios, ver quais eram os debates e os problemas de da população mais vigentes ali naquele momento, ou mais importantes vivendo. Então, assim, os conselhos de saúde, então, deliberativos, as conferências consultivas, os conselhos devem ser regulares, ou seja, devem ter reuniões ordinárias marcadas e extraordinárias eventualmente, né? E as conferências com a sua periodicidade estabelecida, então essa a cada 4 anos acontecem as 3, a cada 2 anos só as municipais. E todos eles, então, marcam com poder de lei, e isso é muito importante, a participação popular do SUS, porque não é uma portaria que seria muito mais frágil, digamos assim, que se eu tenho mudanças de governo que não concordem com a participação popular no SUS, seria muito mais fácil derrubar, digamos, uma portaria do que uma lei. Então, os conselhos de saúde, as conferências de saúde estão sob essa lei, né, 8.142, então muito mais consolidadamente estabelecida dentro do Sistema Único de Saúde. Ótimo, perfeito, prof. E a gente viu que tu comentou muito da participação social para o funcionamento do SUS. Mas pode nos ressaltar as principais importâncias dessa participação de garantir o controle social, né? Muito boa pergunta. Então, o que é a participação popular, né? É a população fazer parte das decisões do sistema, né? É a população instituidamente, por isso instâncias de participação, estar se reunindo ou se reunir periodicamente para escutar, para trazer e para debater os principais problemas da população. Mas também essa participação popular tem um caráter muito importante, que é o de apropriação da população sobre a própria saúde. Porque a saúde é feita pelo sistema e pela própria população. Então está lá na 8080 e também na Constituição, que é um dever do Estado, direito de todos, mas que não exclui das famílias e do indivíduo, né? Que tem que também... Então, por exemplo, dando um exemplo da vacinação, a gente está aí com menores níveis de vacinação do que a gente queria, ainda que já melhorando, né? Mas a vacinação, ela é o poder público disponibilizar essa vacinação para que a gente verdadeiramente, novamente, erradique o sarampo e controle e esteja livre da polio, mas também só vai acontecer se a população entender que tem a parte dela também dessa população, de buscar as vacinas, e os conselhos são instâncias super importantes para debater esses problemas, mas também que a população apresente, olha, qual é a dificuldade de se vacinar? Eles colocavam, não está capilarizado lá na UBS, eu tenho que ir até o central, eu gasto passagem. Massa, a gestão tem que se organizar para que isso esteja mais capilarizado.
tem campanha de vacinação muito distante. Massa, vamos organizar para ter campanha de vacinação mais perto. Mas isso não exclui a população a necessidade de entender a importância da vacinação, de defender a vacinação e de estar presente lá, levando as suas crianças ou até mesmo, quando necessário, os adultos na vacinação de gripe, né, os idosos, etc. Então, esse é um exemplo que eu trago que a participação popular, ela é para compreender as decisões do sistema, mas muito mais do que isso para opinar e modificar as decisões no sistema quando não acontecem da forma como a população precisa para ser bem atendida, né? Enfim, mas também para que ela se aproprie da própria saúde. Se aproprie da própria é ótimo, mas que ela se aproprie, né, da sua saúde e com isso participe, né, e vá à unidade de saúde, entenda o papel do agente comunitário de saúde, colaborando então com esse agente para que abrindo a porta da casa para os agentes de endemias quando vão controlar lá a dengue, né, e indo lá no posto de saúde, organizando com as suas lideranças locais para fazer conselhos locais de saúde, onde podem debater as questões, inclusive, da saúde do seu próprio bairro, para que se organize de forma melhor. Perfeito, prof. Interessantíssimo a gente ver que até o simples fato de nos vacinarmos já é a nossa participação social dentro da saúde, como a saúde está implícita em todas as coisas que a gente faz e todas as coisas que a gente vê. Prof, agora olhando para esses 35 anos, qual o principal legado, sim, da Lei 8.142 para o SUS? O principal legado é a consolidar a participação popular, consolidar que este é um sistema de todos e não somente de governos ou de partidos políticos. Ele é um sistema de Estado e da população. Exato, graças a ela os cidadãos passaram a ter uma voz direta nas decisões sobre a saúde do Brasil, né? E então, gente, finalizando esse episódio, no próximo episódio vamos conversar sobre o financiamento do SUS e da APS e entender como elas ajudaram a colocar o SUS em prática no dia a dia. Até lá!